Quando o casal não se perdoa, aí fica difícil caminhar. Aí, você lembra que você fez lá em 1900 Guaraná com rolha? Não, mas você já não perdoou? Não, mas aí perde a confiança. Né? Vamos pensar num casal que houve um adultério, de repente. Aí a esposa ou o esposo, vice-versa, perdoou. Aí a pessoa chega um pouquinho mais tarde do horário que está acostumado. Por que está chegando agora? Não sei o que, não sei o que. Aquele vínculo de confiança perdeu. Sim. Aí está tentando retomar. Mas se não houver perdão, perdão é mais ou menos você ter um prejuízo e arcar com o prejuízo. A pessoa fez mal para você e você perdoar ela ainda. Ela teria que te pedir perdão, mas ela não pediu. Você que está pedindo ainda. É arcar. Alexandre, isso aí é coisa de louco. O evangelho é coisa de louco. Olá pessoal, meu nome é Wellington Maciel, vamos dar início a mais um episódio aqui do Gentilcast, hoje com um tema que é a família como propósito de Deus. Vou repetir, a família como propósito de Deus. E hoje trouxe aqui o meu amigo de longas datas, né? A gente não vai revelar a nossa idade, mas eu acho que a gente já se conhece há mais ou menos uns 23 anos, né, Bautista? Mais ou menos, 22 a 23. 22 a 23, né? 22 anos, acho. É que a gente entrou bem novinho na mesma empresa, né? Então a gente não aparenta a idade que temos. Mas seja muito bem-vindo, Alexandre, é um prazer ter você aqui. Você é um amigo que eu admiro bastante por tudo aquilo que você me ensinou na época, né? Quando eu entrei na empresa que trabalhávamos juntos. Mantivemos uma amizade bem bacana. Muito você boa. Sempre foi um cara de muita admiração, né? Pela sua inteligência, pelo homem, pela família que você formou. Eu sempre falo que às vezes as pessoas não têm nem dimensão, né? Do quão exemplo que nós possamos ser na vida das pessoas, né? Ou de uma forma negativa ou de uma forma positiva. Então, quero deixar aqui em primeira mão de que você é um cara que eu admiro bastante. É uma amizade que eu falo que além do trabalho, né? Às vezes a gente conhece muita gente, mas quantas pessoas a gente traz para a nossa vida, né? Poucas, né? Sim. Então, saiba que você é um cara que eu admiro bastante e continua andando na linha, hein? Porque se você pisar fora da linha, eu vou te cobrar, hein? A gente se encontra muito. Alexandre, quem não te conhece ainda, Alexandre Batista. Isso. Faz uma breve apresentação aí para as pessoas, por favor. Já falou, normalmente, né? Eu não avisei aqui antes, né, Batista? Não sei se o Júnior falou, mas o nosso podcast é tranquilo, não tem muito corte. Você tá vendo 3 câmeras aqui, mas normalmente você vai falar nessa daqui. Naquela ali aquela ali pega eu e aquela do meio é quando nós estamos trocando uma ideia. Eu tô olhando eu vi que você ficou olhando, não sei se você estava olhando pro Júnior ou não, mas tá. Júnior é São Paulino, meu Deus do céu. Fica à vontade. Então, meu nome é Alexandre Batista, tenho 52 anos, casado com a linda Cristina. É uma bênção na minha vida. Tenho o Lucas também, de 15 anos. E aproveitando já, né, agradecer pela amizade que nós temos. Né? Como você falou, que não é apenas... A gente teve um momento de trabalho, eu fui seu coach, né? Sim. Na verdade, aprendi também com você, tenho aprendido. E a questão de caráter, né? Sim. Vejo Deus agindo na sua vida, na vida da sua esposa, na sua família também. Isso serve como exemplo para nossas vidas também. Uma amizade verdadeira, né? Sim. E 22 anos aí. Quando o Lucas nasceu, eu fui em casa. A gente morava no apartamento ainda. E a gente tem sempre se falado nesse processo. Somos concorrentes, né? Sim. Mas não inimigos. Sim. E temos uma amizade verdadeira. Não foi aquele momento só de trabalho, né? Eu vejo que Deus tem um propósito nisso, né? E em relação à minha família, o Lucas, já adiantando, Lucas é um milagre de Deus, nós não engravidávamos. E até a questão do tema, né? Família, um projeto de Deus, né? Tá no propósito de Deus. O Lucas veio para agraciar as nossas vidas, né? E a gente não engravidava. A Cristina fez um voto com Deus, ficou 3 anos sem comer carne vermelha e derivados. E nessa época nós fomos num churrasco lá em Boituva, na casa do Hayashi, na época, que era o nosso gerente, né, de vendas. E ali teve feijoada, churrasco, e a Cristina ficou firme no propósito que ela tinha com Deus. E Deus, pela graça,
abriu a nossa madre, né? E aí veio o Lucas. Então o Lucas tem 15 anos, um menino de Deus. Sim. Tem sido bênção em nossas vidas. E é um grande desafio, né? Dentro da família, a gente educar o filho na presença de Deus, dentro dessa sociedade conturbada, né? Com várias vozes, várias narrativas, né? E não estou falando de ideologia, questão de partidos, mas de vozes estranhas que querem tirar os marcos. A palavra de Deus fala não remover os marcos antigos, né? Então tem coisas que são base da sociedade e a gente precisa estar caminhando nisso, né? Porque sempre deu certo. E é isso, a família é algo que Deus estabeleceu. Sim. Acho que essa apresentação um pouquinho. Mas eu gostaria também que você fizesse a sua apresentação. Você se formou em teologia, né? Na verdade, sou formado em comércio exterior, né? Há um bom tempo atrás, em 2000, me formei em comércio exterior, trabalhei um tempo na área. Hoje a gente está como gerenciando contas em uma empresa multinacional brasileira. Sou formado em teologia, fiz teologia, congrego na Igreja Metodista Wesleyana, lá em Cotia. Mandar um abraço para a liderança lá, para o pastor Éder, em nome de todos os líderes também na liderança. E a teologia, na verdade, é assim, você aprende, né, quando você faz teologia, é sistematizar a palavra, para você entender um pouco mais, né? Distribuindo em assuntos. Mas o grande desafio, Wellington, é a gente viver a palavra. É o grande desafio de hoje. Porque hoje, eu estava falando, muitas vozes. Todo mundo sabe de tudo hoje. Às vezes as pessoas não têm conhecimento, nem o conhecimento, às vezes tem até teórico, mas não tem o empírico, né, de vivência. Mas ela fala com convicção aquilo, e às vezes são coisas que trazem destruição nas famílias, nas vidas dos adolescentes, das crianças, mas elas insistem nisso, né? E eu entendo que a própria palavra de Deus, em Salmo 119, 105, diz que ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. E o próprio Jesus, ele fala em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, né? Tem que passar por ele. Então ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então você tem a verdade absoluta. A questão é o quê? Se você crê na verdade absoluta ou relativa. E hoje as pessoas estão relativizando as coisas, né? E é a questão da família. Né? Qual o conceito de família? Sim. Só que a gente tem que ter voz para falar o que a gente crê e aonde está baseado o que a gente crê, né? Em relação à família. Legal, Batista. Então, você trabalha na área comercial, né? Nós trabalhamos. Eu sempre falo, né? Hoje eu agradeço a Deus pelo trabalho que eu tenho, sabe? Também. Porque é através do meu trabalho que eu consigo ouvir as pessoas, que eu consigo direcionar as pessoas, sim, que eu consigo falar de Deus na vida das pessoas, né? E às vezes é o jeito com que você ouve e com que você direciona, que depois de... Tem clientes meus que depois de 2, 3 anos ele fala, cara, aquilo que você falou salvou meu casamento. Aí eu até pergunto, mas o que eu falei? O que eu falei? Aí como ficou marcado para a pessoa, ela fala, não, lembra que você falou assim, assim, assado? É verdade. Né? Então, eu geralmente não lembro. Eu também não. Eu geralmente. Eu até entendo que Deus ele faz participante das coisas, mas a glória é dele. Sim. Então às vezes ele nos faz não lembrar, até para que o nome dele seja glorificado. Sim. É importante isso, cara. E eu vejo que Deus usa a gente bastante, né, Batista? A gente sempre tem falado sobre isso, sempre a gente está se falando e buscando alternativas para que a gente também possa fazer a diferença na vida das pessoas, né? Hoje você está à frente de um ministério, né? Hoje você... na verdade, eu sou aspirante, né? Estou aspirantando. Aspirantando, tomara que não tenha falado errado a palavra. Mas eu aspiro ao pastorado. Tá. Né? Fiz teologia, aí passo pelo conselho da igreja, aí fui levado a aspirante. Tá. E aí tem um processo probatório, né, de ser aprovado daqui... Eu estou no primeiro ano, são 2 períodos de 6 anos. Pode ser antes ou não, para virar pastor na minha igreja. Sim. E aí eu auxilio o pastor. Então eu sou aspirante, mas sou presbítero também na igreja. Então auxilio o pastor. Tem o pastor Éder, que é o principal da igreja, tem outros pastores que auxilio, e aí nós estamos nesse grupo de auxílio, né, de visitação, de cuidado da igreja, a parte espiritual da igreja. Sim. E a gente aprende muito, né? Porque você também tem que... você não faz por obrigação,
Sim. Porque você entende que é um chamado, e você tem que... A sua vida também é espiritual, você tem que buscar a presença de Deus, né? Tá lendo a palavra e buscando. Sim. Ter uma vida de comunhão, uma vida comum, entre aspas, mas uma vida de comunhão com Deus. E é até importante ressaltar que não adianta você fazer todo esse trabalho na igreja se a sua casa mesmo não está estruturada, né? Então, falando aí como propósito de Deus, né? A família como propósito de Deus, eu acho que a gente pode já entrar nesse tema, né? Porque às vezes o que eu percebo? Às vezes a pessoa está na igreja ali 3, 4 vezes por semana, né? E aí quando a pessoa olha para a família dela, ela está perdendo o filho, a esposa arrebentada, já não está... E você deve, né? Como as pessoas chegam até você para falar diversos assuntos, esse deve ser um assunto também de pauta, né? Peraí, eu estou vindo na igreja, eu estou servindo na igreja, mas a minha família está destruída, o meu casamento está destruído, né? E na realidade o primeiro ministério de qualquer pessoa é a família. Esse é o primeiro ministério. É o primeiro ministério. Então a ordem, vamos pensar assim: Deus, família, aí você põe trabalho e igreja. Tá? E mesmo assim, a igreja ela não atrapalha o seu trabalho, porque ela sabe que é dali que vem o seu sustento. Sim. Tem que quebrar essas coisas. Vamos falar, o cara não pode ir ali fazer um evento ou trabalhar naquele dia por causa da igreja. Não, a igreja não deve ser assim. Agora, o primeiro ministério, né, é a sua casa. Porque não adianta você ter a igreja toda cuidada, você lá no ativismo, e a sua casa tá bagunçada, né? A sua vida, o seu relacionamento com a esposa, o seu relacionamento com os filhos. Tem uma historinha, né? É uma historinha que o menino ia para a igreja e ficava muito feliz. E aí, quando ele voltava para casa, ele falava assim: por que a gente não mora na igreja? Porque aí a mãe, mas por que, filho? Porque aqui dentro de casa o pai é muito ruim, né? Mas lá na igreja ele é bom. E Deus não está preocupado com performance. Não. Performar bem. Eu canto bem, né? Por exemplo, na igreja às vezes eu ministro louvor, dentro da escala a gente prega também a palavra, ministra a palavra, ensina, né? Cuidamos dos casais, eu e a Cris cuidamos dos casais. E não adianta às vezes você performar bem, né? A gente estava falando isso antes, né? Você na frente lá, ser um artista. E dentro da casa que é o principal. E o detalhe, gente, importante, né, Wellington, é que Deus vê todas as coisas, cara. A gente pode enganar todo mundo. Mas o principal, que é Deus, que sonda os nossos corações, não tem como enganar. E é fácil falar, né? Eu até brinco que até papagaio fala, né? A questão é de a gente viver esse evangelho. Viver realmente. E vai ter... A casa não vai ser o casamento perfeito. Vai ter momentos de... que você fala, meu Deus, essa mulher que tu me deste, né? Que coisa. Segura que senão eu vou pra cima, né? Brincando, né? Na verdade. Tratar com carinho. Mas aí vai ter dificuldades, vai ter diferença, porque nós falamos isso antes de começar até o podcast. São culturas diferentes, criação diferente. Cada um vem de um estilo. A Cristina é calminha. Eu sou acelerado. Eu vim de uma casa de um estilo. A Cristina veio de outra. Só que aí nós decidimos deixar o que aprendemos na nossa criação no sentido de costumes e juntar para viver uma só família, uma só carne. E aí é um grande desafio. E aí tem que trazer realmente a presença de Deus nesse trem aí, né? Antes de entrar no tema, Bate, assim, voltar no tema, é claro que tudo que a gente está falando está fazendo sentido, né? Porque é aquilo que você falou hoje, se a gente for analisar um relacionamento a dois, tem tudo para não dar certo. É aquilo que você falou. Você veio do estilo que você aprendeu que aquilo é o correto. E a outra pessoa veio com aquele estilo. Então... se os dois não tiverem uma troca de ideia e não criar um estilo único dos dois, a tendência é não dar certo, né? Porque a partir do momento que você resolve casar com uma pessoa, você já deixa de ser egoísta, né? Porque você já vai ter que dividir. Você vai ter que dividir a casa, vai ter que dividir a cama, a satisfação, né? Então, você vai ter que aprender a ceder, né? Porque se Bastante. você... Muito, né? Eu acho que é muito, né? E eu acho que o grande desafio, Batista, é ceder. É ceder, né? É ceder e você também querer fazer o outro estar bem, né? Porque normalmente as pessoas que casam, elas casam o quê? Para ser feliz. É isso que eu pensei. Agora, quando você casa para fazer o outro feliz, essa é a diferença. A diferença é essa. Eu casei para fazer a Cristina feliz.
E ela casou para me fazer feliz. E tem um detalhe importante, a Bíblia fala em Efésios ali, que as mulheres devem ser submissas aos maridos. E o pessoal confunde submissão de ser escravo. Não, está sobre a mesmo pensamento, entendendo que a mulher é mais frágil, e Deus já criou a mulher dessa forma, né? Para que o homem cuide. E a Bíblia fala que o homem tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. O que Cristo fez pela igreja? Ele morreu na cruz, cara. Então o homem tem que tomar a posição de homem realmente e ser o cabeça da casa, no sentido de fazer, de cuidar da parte mais frágil que é a mulher. A mulher pode trabalhar fora? Pode. A gente sabe que hoje precisa, em alguns casos precisa, mas isso não muda a característica dela. E o que Deus estabeleceu. É isso mesmo. E a questão é isso, os dois entenderem. Nós estamos num propósito, não temos competição. Nós não estamos numa competição. Nós estamos numa jornada e queremos que a bênção de Deus seja sobre a família. Sim. Entendeu? Eu dou o exemplo de um barco, né, Batista? Então, imagina você dentro do barco, cada um com remo. É o raft, né? Já fez raft? Já. É isso aí. Não, rafting não. Não. O raft você tem um cara na frente que comanda. E aí você tá as pessoas aqui atrás, cada um com remo. Aí o líder do raft fala assim, todo mundo para a direita. Tem que todo mundo remar para a direita. Todo mundo para a esquerda. E é interessante, né, que aí se um rema diferente, o barco perde o sentido e ele pode, na queda, virar. E já aconteceu, quando nós fizemos, foi uma loucura, que foi feito na época, uma empresa que eu trabalhava bem antes, e foi feito para integrar o povo. Legal. Né? Só que ali o pessoal não estava ouvindo muito o que o cara estava falando, e o cara estava falando bem nítido, todo mundo para a direita. E aí entra o que você estava falando do casamento. Se não tiver o mesmo propósito, a mesma visão, senão ela fala assim, isso aqui é meu. Ó, esse carro é meu. Isso aqui é meu. Isso aqui não é teu. Já começou tudo errado, cara. E vai chegar um momento que né, aquele vaso daquela flor bonita vai começar a encher de sujeira até se sufocar. Aí fala, perdeu o amor. Será que perdeu o amor ou tá sufocado? Verdade. Né? Então não pode, essa competição não pode ter, cara. Agora, qual que é o papel de cada um na família, Batista? Por que eu estou te perguntando isso, né? Tem até separado aqui. Porque, às vezes, a gente perde esse negócio, né? Essa essência. Qual que é o papel do homem? Qual que é o papel da mulher? Hoje a gente vê muito relacionamento que a mulher faz o papel do homem, o homem faz o papel da mulher. Aí, qual é o exemplo que esses pais estão passando para os filhos? Tanto o filho homem quanto a filha mulher. Então, acho que entrando dentro desse contexto de família, o que você pode explicar aí, qual que é a função e qual que é o papel de cada um na família? A gente um pouquinho acelerado, né, no meu caso aqui, mas é interessante a gente pegar Gênesis, né, voltar um pouquinho, Gênesis 2, 24. Por esse motivo é que o homem deixará a guarda de seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então aqui começa a família. Projeto de Deus, família. Deus cria o homem, e é interessante que ele não cria, ele criou o homem, o Adão, né? Nós somos criacionistas, então entendemos que ele criou, né? Deus fez o homem, né? Com sua palavra, né? E ali o homem, na realidade, ele criou do pó da terra. Formou. A Bíblia fala que ele formou, com suas próprias mãos. Beleza. A mulher, ele poderia ter feito também do pó da terra. Mas o que ele fez? Ele tirou da própria costela, para ser da mesma espécie. Interessante isso. Né? E ele fala que deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher. Então formarão uma família. Então a família é projeto de Deus. Tanto que é projeto de Deus, você pega Gênesis 12, 3, quando Deus fala para Abraão, em ti serão benditas todas as nações ou famílias da terra. Olha que tremendo isso aí. Então existe uma bênção. E onde se cumpre essa bênção? Em Cristo Jesus. Aí a questão de crer ou não crer. É o que nós cremos, né? Sim. Entendemos que é isso. Mas existe a bênção de Deus sobre a família. E aí tem os papéis, como você perguntou. O papel do homem é a proteção e a provisão. Outros falam mais um P, né? Propósito. O homem define o propósito. Mas eu entendo que, às vezes, o propósito, os dois, em comum acordo, entram no propósito. Qual que é o papel do homem mesmo? Que eu tô proteger e a provisão. Que entra tudo aquilo que eu falei no início, né? O homem, como Cristo amou a igreja e se entregou, o papel do homem é cuidar. E queira ou não queira, pode ter o que for as pessoas falarem, né? A mulher gosta de ser cuidada. Ela gosta de sentir o aconchego do homem que toma frente em algumas situações.
ou que conversa, ou que faz um carinho, ou que abre a porta do carro, né? Que abraça, que beija, fala, você é importante, né? Que você é linda. A mulher gosta disso. Sim. Não é? As nossas mulheres gostam disso. E a gente gosta também. A mulher fala, poxa, que legal, aquilo que você fez, a gente também gosta de ouvir. Sim. E não faz mal. E às vezes vai se perdendo, né? E o papel da mulher é ser auxiliadora e edificadora. A mulher auxilia o homem. Quantas vezes, velho, tem alguma situação na empresa e você chegou para ela, ó, a situação tá assim, me falaram isso, você conversou com ela, ela falou, ó, não vai por esse caminho, vai por aquele caminho. Às vezes você vai escrever uma coisa no Zap e ela fala, ó, não é bem isso não, lê de novo aí. Né? Então ela está auxiliando você. Sim. Ah, vamos comprar tal carro, sei lá, vamos viajar. Ou na educação, uma certa vez lá em casa, a Cristina, eu peguei firme no Lucas, né? E todo cheio de razão, né? Eu tinha até razão, mas a forma que eu falei foi um pouco pesada. Aí ela me pegou de canto, né? E, amor, né, Cris, minha linda? Não é assim, você devia ter falado assim e tal. Então, puxa, me auxiliou, cara. Sim. Isso faz a diferença. A mulher, a Bíblia fala, a mulher sábia edifica o lar, a tola destrói. Então tem pessoas, tem casamento que você vê o cara afundando, cara. E a pessoa do lado dele está ajudando a afundar. Nós estamos falando do caso da mulher, como vice-versa também. Por isso que tem que ter entendimento. E a mulher edifica o lar, né? A mulher, por exemplo, a Cris é uma mulher de oração, cara. Ela ora muito pela minha vida, pela vida do Lucas. Tem paz, eu tenho prazer de voltar para casa. Isso é muito importante, gente. Você sair para trabalhar e pode ser a tempestade que estiver fora. O problema que for. Você fala assim, poxa, eu quero voltar para casa. A hora que eu voltar, vou estar com a minha esposa, ela vai estar lá, ela vai estar me abraçando. E com dinheiro ou sem dinheiro, cara. Porque ela edificando, ela traz paz. Não é aquela mulher que goteja, né, que fica gotejando na sua cabeça. Fica, faz. Até para pedir para arrumar alguma coisa, tem a sabedoria de falar. Porque às vezes a gente dá uma procrastinada, né? Sim, aí quando ela fala, eu vou trazer um marido de aluguel, né? Aí a gente fala, não, peraí, que eu vou fazer. Também não é assim, não esculacha. Até nisso ela é sábia, né? Porque ela tem que usar disso para que a gente possa... A mulher, o que ela quiser conquistar com o homem, ela conquista, cara. Com certeza. A palavra, né? E aí o filho, o papel do filho é ser flecha. A flecha é onde você lança, né? Então o papel do pai, dos pais, né? Do casal, é preparar esse filho para ser flecha na mão de Deus, cara. Ele ir além do que você já conquistou. E a questão não é apenas financeiro. A gente teve um estudo uma época na igreja lá sobre herança e legado. Cara, sensacional. Herança é o que eu posso deixar financeiramente pro Lucas. Um carro, uma casa, pagar até uma faculdade, o que seja. Agora, legado é o que eu deixo dentro dele. E aí ninguém tira, porque é caráter, é inspiração, né? É ele olhar, e a gente estava falando de exemplo, nas situações que você falou do teu filho, eu falei dele também, porque ele aprende é uma esponja, né? Aprende pelo exemplo. Porque às vezes você fala, né? Uma vez eu falei, não fica falando, né, com a boca cheia. Aí ele era pequeno e eu estava falando com a Cris com a boca cheia. Às vezes acontece, né? Aí ele falou, mas você falou que não é pra falar com a boca cheia. Então, pelo exemplo. E o legado é isso, é você olhar o seu exemplo, olhar que você sai para trabalhar, que você tem um cuidado com a sua esposa, e ele olha para a sua esposa também, e ele fala assim, poxa, tem que ser o nível, tem que ser daqui, a régua tá alta, tem que ser meu casamento, eu quero alguém desse nível, eu quero ter um relacionamento desses dois aí. Né? Ele percebe que não é perfeito, mas que não é um lugar de gritaria, de ofensa. Então, por isso que o casamento, né, e a família é um projeto de Deus, um projeto que tem que ter paz, alegria, comunhão, né? Então os três, cada um tem o seu papel dentro. Quando cada um entende o seu papel, a coisa anda. Com certeza. Né? E a Bíblia fala sobre o primeiro mandamento como promessa, o filho honrar pai e mãe. Primeiro mandamento, promessa. Então eu tenho que honrar minha mãe, né? O Lucas tem que me honrar, porque isso é como chuva de bênção. E você vê, mandamento com promessa. Ele honra
a bênção de Deus vem sobre a vida dele. As coisas vão acontecendo de forma sobrenatural porque tem uma base, né? É uma lei da semeadura. Você planta maçã, vai colher maçã. Não é? Plantou vento, vai colher vendaval. Então é mais ou menos essa questão aí. Entendi. Pessoal, você que está com a gente até agora, aqui eu e o Alexandre, a gente fez apenas uma introdução, né, Alexandre? Eu acho que sim. Sim, apenas uma introdução, porque realmente é um tema que, se a gente puder aqui, a gente fica o dia inteiro falando, né? Mas é legal você ter a ideia de pessoas com uma família estruturada, né? Eu sempre falo que hoje na internet a gente vê de tudo, né? A gente falando de filho sem ter filho, a gente dando exemplos de casamento sem ter sido casado, né? É gente falando de Deus sem, ao menos, acreditar em Deus ou seguir uma religião. Então, você que está com a gente até agora, não esqueça de curtir o nosso vídeo, encaminhar o nosso vídeo para um amigo, para aquela pessoa que já tem uma família estruturada, né? Mostrando ali que você realmente enxerga que aquela pessoa tem uma família estruturada e que ela é exemplo para você, e manda também para aquela que você enxerga que falta apenas alguns ajustes, em que você falando talvez não tenha efeito, mas ela assistindo um podcast, um episódio igual ao do Gentilcast, ela começa a refletir sobre a vida. Sim. Né? Porque às vezes tem muita gente que assiste o Gentilcast, Batista, e que acaba tendo uma percepção, uma visão totalmente diferente daquilo que ele vive. Sim. E aí tem amigos meus que falam, cara, mas agora, depois que ela assistiu, que ela começou a mudar, ou ele começou a mudar. Por quê? Porque o santo de casa não faz milagre, né? A gente tem até esse velho ditado, mas é verdade. Às vezes o marido tá falando para a mulher e ela não quer porque acha que ele tá falando, e aí quando vem alguém de fora e fala, é diferente. Então, o meu conselho para você, se isso acontece na sua casa, né, dessa disputa, não, eu não vou ouvir ele, eu não vou ouvir, procura um pastor, procura uma terapia, Isso. Né? Procura alguém que vai te edificar, né? Porque dependendo da pessoa que você for conversar, não, fica solteiro mesmo, não, vai curtir sua vida, não, ele não merece, ela não te merece. Então, gente, quando você for procurar ajuda, e tem que procurar ajuda, porque você calado, você está sofrendo e você está deixando de ser exemplo para o seu filho ou para sua filha, você está deixando de ter uma vida estruturada, né, como família, e você poder ajudar outras pessoas também. Então, compartilhe esse vídeo. E voltando aqui, Batista, eu queria saber de você, porque às vezes as pessoas estão assistindo a gente, é fácil falar de família se você veio de uma família estruturada, né? É igual o Augusto Cury fala, quem fere já foi ferido, né? Agora você, Batista, pelo exemplo hoje que você dá e de tudo aquilo que você faz, você veio de uma estrutura, assim, isso muito clarificado ou não? Você não veio e agora você se tornou? Só para as pessoas que estão assistindo a gente se conectar um pouquinho mais, entendeu? Na verdade, assim, eu vim de uma família que meu pai saía para trabalhar, meu pai era autônomo, né, tinha uma tapeçaria, migrante nordestino, e minha mãe migrante mineira. Né? Minha mãe, tanto que ela veio terminar o colégio dela, o ginásio, que na época a gente falava assim, com 40 e poucos anos de idade. E meu pai era que meio semi-analfabeto, mas tinha a tapeçaria dele, trouxe o sustento, né? E saía para trabalhar. Então a ideia era sair para trabalhar e minha mãe cuidava da gente. De uma forma geral, sim, uma família estruturada. Tinha umas situações, por exemplo, meu pai jogava futebol no time lá da cidade, e aí geralmente no domingo a gente não almoçava junto com a minha mãe, porque ficava no futebol até um tempo mais tarde, os amigos tomando um goré-goré lá, né? E aí chegava em casa, minha mãe já tinha almoçado, um domingo 2h, 2h30. E então isso já da minha infância eu pensei, foi quando eu tiver uma família eu não quero isso, né? Então, meu pai não era alcoólatra, nada, mas isso trazia um desgaste, né? Sim. Algumas situações. E algumas situações de que meu pai tinha as coisinhas dele meio estranhas lá, e que afetava às vezes minha mãe. E aí eu pensava, eu quero ter uma família diferente. E aí quando entrou o evangelho, que eu conheci a palavra ela vai mudando, né? Ela vai trazendo um projeto de vida para você, vai te dando nova visão, né? E a questão não é, às vezes as pessoas falam, é religioso. Não tem nada de religioso. Nós vamos pra praia, a gente joga bola, a gente dá risada, a gente brinca. Mas o evangelho, ele é vida. E a Bíblia fala, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo.
Então, o que eu vi algumas situações na casa da minha mãe, que eu sabia que podia me afetar no casamento, eu já vim para o casamento com um pensamento diferente. E a palavra nos capacita. A gente tem muito estudo, né, de casais na igreja, a palavra vai orientando. E a questão é o seguinte, que nós falamos, a questão não é nem estudar tanto, é colocar em prática. Que aí o desafio é empírico, né? Você viver aquilo. Eu não sou especialista em nada disso, mas é a vida. Eu tenho 23 anos de casado, eu e a Cris nós temos 23 anos de casado. Então a gente tem um pouco de experiência. E tem pessoas que mentoram a gente, vamos dizer assim, que a gente tem convivência na igreja, que também tem 30 e poucos anos e passa as experiências pra gente. Né? Agora a questão realmente é como a gente vai enfrentar os desafios. Voltando, né? Ceder. Porque hoje a ideia é o quê? É egocentrismo, né? É o meu, é o que eu tenho, ou também o hedonismo. Vamos viver de qualquer forma. O importante é ter prazer. Só que para você ter uma família estabelecida e com princípios e propósito, tem coisas que você tem que falar, isso aqui não serve, isso aqui não serve, isso aqui tem limite. É igual o semáforo, né? A gente vai... Se não tiver semáforo, todos nós passamos agora porque existe. Porque tem que ter lei em algumas coisas. Senão a gente perde as referências. Certo? Verdade. Né? E tem os princípios de Deus, né? A gente volta a falar o papel do homem, o papel da esposa, o papel dos filhos. E isso está dentro de uma ordem. E aí a bênção de Deus vem sobre a família, né, cara? E a questão é isso, é viver, cara. Procurar viver, colocar em prática. No dia a dia, vai ter casamento perfeito? Não tem. Não. Mas dentro das diferenças é se acertar. Sim. É um melhorar o outro no que tem que melhorar. Eu até brinco com a Cristina, ela me melhorou muito. Eu acho que eu piorei ela um pouco, algumas coisas, né? A Cristina, por exemplo, eu ia na feira, negociava desconto, ela ficava assim, né? Toda assustada. Hoje eu até falo, calma, Cristina. Ela, cadê o desconto? Mas é bom demais. A gente vai moldando o outro, né? Vai moldando. Sim. E a gente é diferente, que eu olhar o Alexandre grandão, que tinha pequenininha, mas vai ver as atitudes, pensamentos. Às vezes eu tô cantando um louvor em pensamento, daqui a pouco ela abre a boca e canta. Eu falei, eu tava cantando isso aí. Porque é uma só carne, cara. É algo espiritual. E a gente tem que preservar isso, né, cara? Com certeza. Preservar. Hoje em dia, principalmente, a família está sendo muito atacada. Sim. Os valores da família. Aí, pessoal, conservadorismo não. Existem valores que a família é a célula máter da sociedade. É a base. Se a família está destruída, automaticamente você vai ter uma sociedade destruída. Né? Vai ter crianças que não têm referência, falta de paternidade. Sim. Né? Tanto menino como menina não tem paternidade. Aí vê Deus como também, o cara que tá lá, que criou e jogou isso aqui ao acaso, ou tá num trono sentado com a barba branca, deixando a gente se lascar aqui. E não é, né? Quando você entende a paternidade, quem você é, qual a sua identidade, aí você vai saber o que Deus realmente tem na sua vida. Não, sim, e isso é importante porque às vezes as pessoas vêm de uma família totalmente desestruturada, né? Então eu sempre falo que você hoje, a sua atitude, tudo aquilo que você faz, está baseado naquilo que você aprendeu na infância. E aí você tem dois destinos, né? Sim. Porque a escolha e a decisão é nossa. Sim. Depende da dor que você teve, você pode escolher. Você pode escolher fazer igual ou fazer diferente, né? Esse é o grande desafio. E às vezes você está fazendo igual o seu pai ou a sua mãe ou aquilo que você conviveu na infância e você sabe que você não está no caminho legal. Por isso que eu falo da terapia. A terapia, Batista, ele tem ajudado muito porque ele consegue fazer você enxergar algo que está no seu subconsciente, trazer à tona ali para que você realmente possa verificar, nossa, realmente é isso, né? Se eu continuar nessa linha, o meu futuro vai ser um futuro incerto, eu não vou poder ser exemplo, não é porque eu não tive pai que eu não vou poder ser um bom pai, né? Então, é importante você analisar como que está a minha vida hoje em família, no casamento e com os meus filhos. Tá legal? Sim, dá continuidade. Não está legal ou estou tendo mais desafios do que prazeres, né? Sim. Em família. Aí é importante você analisar, peraí, até aqui eu cheguei, e daqui para frente? Pedir ajuda. É interessante, né? Você está falando, vai vindo insights, Sim. né?
a mulher, quando foi pega em adultério, trouxeram ela para... E Jesus estava escrevendo, né? Na areia. E aí tentaram ali, tipo, vamos acabar com Jesus. Porque se ele mandar tacar pedra, ele não tem amor. Se mandar também soltar ela, ele está contra a lei. Né? Porque a mulher pega em adultério tinha que ser apedrejada. Interessante também que ali só trouxeram a mulher, né? Não trouxeram o cara. Né? Mas enfim, era uma sociedade totalmente machista. Só que Jesus quebrou todos os paradigmas. Jesus é extraordinário. Ele só simplesmente olha para a mulher e fala: cadê os teus acusadores? Os caras vão embora. Ninguém fica. Desde vamos pensar, o mais velho até o mais novo soltou a pedra e vazou. Ficou só ela e Jesus. E o olhar de Jesus é tão penetrante, a voz dele, que ele fala assim: vai e não peques mais. A Bíblia não fala o que aconteceu na sequência com essa mulher, mas provavelmente, dentro do que você está falando, ela tomou uma posição diferente. Vou viver uma nova vida. Um exemplo muito claro, a mulher de Samaria. Está em João 4, vocês podem ler João 4 ali. Essa mulher já estava no quinto relacionamento. E esse quinto homem não era dela. Ela estava com alguém que não era dela. E aí Jesus fala para ela, que ele poderia saciar a sede que ela tinha, que era a falta espiritual, que ela precisava de Deus na vida dela. E essa mulher, quando ela entende que é Jesus ali, o Salvador, o texto é bem explicativo, ela fala assim: puxa, eu encontrei o Messias, encontrei o Salvador. Aí o que ela faz? Ela poderia: beleza, Jesus, tu és o Salvador, mas eu não estou a fim de mudar de vida. Ela vai para a cidade de Samaria e anuncia que ela tinha encontrado Jesus. E essa mulher se torna uma missionária naquela região. A vida dela tomou posição e teve a vida transformada. Então Jesus é o terapeuta dos terapeutas. Sim. Como nós falamos, é importante procurar um psicólogo, procurar um terapeuta que realmente tenha conhecimento, né, da questão dessa relação de alma, né? Sim. Mas a própria palavra, quando nós viemos para ela e buscamos, ela vai transformando, né? E vai transformando as nossas vidas. Jesus ele é o carpinteiro, né, cara? Sim. Ele molda, ele muda, ele transforma. E a intenção dele é moldar famílias. Deus tem um projeto de muitos filhos semelhantes a Jesus Cristo. Não, peraí, vocês estão querendo ser igual? Ele é a referência a nós. Sim. E ele deixou-nos para ser discípulos dele, fazer o que ele fez. Né? O primeiro milagre, onde foi? Foi em Caná da Galileia. Foi num casamento. E ali a gente fala, né? Acabou o vinho, e aí ele fez o milagre da água em vinho. Quer dizer, o vinho novo é melhor. Quando o casamento, né, quando uma situação está triste, está sem paz, sem alegria, ele traz a alegria. Ele traz o vinho novo que é melhor. É só chamar a presença dele, ele vem e traz paz. Ele é o príncipe da paz. Ô Batista, às vezes eu chamo de Alexandre, às vezes de Batista, tá, gente? Mas é a mesma pessoa, tá? Só para deixar bem claro. Se você quiser tomar uma água, fica à vontade também, tá, Batista? Porque normalmente eu fico um pouquinho incomodado que as pessoas... Não tomam água? Não tomam água. Tem limão e açúcar aqui? Não, é só água mesmo. Então, tá bom, não sei se a pessoa tem medo de esbarrar aqui no microfone, o Júnior... Eu já barrei o Júnior São Paulino ali, tá ali. Daqui a pouco ele vai falar com você só no final, tá? Batista, um outro tópico que eu acho importante dentro da família é a questão do poder do perdão, né? Isso é importante. O poder do perdão, acredito muito nisso, porque se a gente levar naquela direção, né? Em quem fere já foi ferido, né? Então, você fez, eu também vou fazer. Agora, qual o melhor direcionamento para que a pessoa possa aceitar o perdão? Né? Porque dependendo da situação, creio que deve chegar muita gente com você, né? Conversando ali, sim, pedindo um direcionamento, né? E eu acho que esse deve ser um tema bem, assim, relevante, né? Sim. Mas como eu vou perdoar? Mas como eu vou aceitar? Será que eu aceitei mesmo? Porque às vezes eu vejo as pessoas que falam, eu aceitei o perdão, mas só da pessoa falar e só da expressão corporal da pessoa, você já vê que não foi aceito, né? Porque eu acho que o perdão tem que vir de dentro para fora. Como que é, Batista? Na verdade, o perdão é algo que não é sentimento, né? É igual ao amor, você decide amar alguém. O perdão é decidir. É fácil? Sim, falar é muito fácil. Perdoar é difícil.
Mas aí, por isso que a gente fala de profetizar, de proferir, de declarar. E aí, a partir do momento que você declara e você toma posição, você fala assim, eu vou perdoar. Ah, mas como que é se eu não consigo? Tá? Você fala assim, Senhor, eu estou perdoando essa pessoa e que teu Espírito Santo me ajude a realmente aplicar isso na minha vida. Porque quem nos ajuda, gente, quem que nos ajuda no dia a dia é o Espírito Santo de Deus. A pessoa fala, mas Alexandre, eu não creio, não conheço ainda. De qualquer forma, fala com Deus, ora, né? E orar é conversar. Do jeito que eu e o Alisson nós estamos conversando aqui, é você falar com Deus. Falar, Deus, tem essa situação, essa pessoa me machucou muito e isso tem trazido um mal. E às vezes a pessoa nem sabe. Ela até te machucou, mas ela não sabe o mal que ela está te fazendo. Tem uma, dentro da cultura, né, romana, tem um acontecimento, na verdade uma história, né, que quando a pessoa matava alguém, fazia mal para alguém, eles pegavam o cadáver, né, essa pessoa que ele matou, e amarrava nas costas dessa pessoa. Para que esse que tinha matado, ele também apodrecesse que nem outro cadáver. Então era sentença, né? E várias de outras formas que eles tinham no Império Romano. E quando você não perdoa, é como se tivesse o cadáver da pessoa nas suas costas. Às vezes a pessoa não sabe, mas você se acorda pensando nela. Você vai fazer qualquer coisa pensando nela. Quando você vê a pessoa, ou ouve a voz da pessoa, que te machuca. Então, na verdade, você pensa, Alexandre, mas como que eu vou conseguir? E aí volto a falar com Deus, me ajuda. E o maior exemplo é Jesus. Na cruz do Calvário. Ele fala 7 coisas ali. Uma das coisas que ele fala é, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Jesus perdoou. Cara. E a Bíblia fala que ele nos amou primeiro. Nós não amávamos ele. As pessoas estavam cuspindo nele, né, repudiando, e ele está na cruz e fala, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Porque eles não têm uma experiência contigo ainda. Porque não houve um novo nascimento. E você tem também o primeiro mártir da igreja, Estevão, quando ele está sendo apedrejado, ele fala para Deus perdoar. Então a questão do perdão tem a decisão. Tomei uma decisão. E aí entra a parte espiritual, que eu entendo que é você, o relacionamento com Deus, porque é Ele que vai nos fazer liberar isso, né? Você toma a sua posição, mas Ele vai te ajudar, vai te capacitar. Porque a cicatriz vai ficar. Sim. Vai ter a lembrança, você não vai ter amnésia. Tem uma conversa aí que a pessoa esquece. Não esquece. Só que aquilo ali não te traz mais dor. E aí entra, né? E aí vamos pensar na família, né? Quando o casal não se perdoa, aí fica difícil caminhar. Aí, você lembra que você fez lá em 1900 Guaraná com rolha? Não, mas você já não perdoou? Não, mas aí perde a confiança. Né? Vamos pensar num casal que houve um adultério, de repente. Aí a esposa ou o esposo, vice-versa, perdoou. Aí a pessoa chega um pouquinho mais tarde do horário que está acostumado. Por que está chegando agora? Não sei o que, não sei o que. Aquele vínculo de confiança perdeu. Sim. Aí está tentando retomar. Mas se não houver perdão, perdão é mais ou menos você ter um prejuízo e arcar com o prejuízo. A pessoa fez mal para você e você perdoar ela ainda. Ela teria que te pedir perdão, mas ela não pediu. Você que está pedindo ainda. É arcar. Ah, Alexandre, isso aí é coisa de louco. O evangelho é coisa de louco. O reino do céu, as coisas são diferentes. A cultura do céu é diferente. É diferente do que se pensa. Né? Por isso que a bênção de Deus vem sobre a família quando a família entende isso. Né? E aí o casal tem que ter esse perdão. Tem que ter esse perdão, porque senão não consegue viver, cara. Sim. Não consegue. Porque aí a disputa, a mágoa, a rancor, palavras que ferem, pior do que a agressão, que também não deve ter, né? Sim. De forma alguma. Mas se não houver perdão, não vai caminhar junto, cara. Não tem como. Então eu entendo que o perdão é de extrema importância no meio da família. Cara. E às vezes a gente tem o costume de, vai jogar bola, machucou alguém, perdão, no trabalho. E aí, dentro de casa, aquela pessoa que você decidiu estar junto com ela, de viver em unidade, você não consegue perdoar, cara. Sim.
Você não consegue. Nossa, espera, o que acontece? Fora porque eu recebo um valor, um salário. Fora porque, o que vão falar de mim? Eu tenho que performar bem para as pessoas. As pessoas têm que falar, poxa, o Hélio, o Alexandre, pô, são uns caras sensacionais. Sim. Mas e dentro de casa, 4 paredes? Por que não pedir perdão? Sim. Por que dormir dias de cama separada? Eu vou dormir na sala. Não dorme na sala, não, cara. Dorme na mesa. É aquela cama. Eu comprei essa cama, nós compramos, vamos dormir junto nesse negócio aqui. E vai se acertar, cara. Sim. Que vai viver a vida toda. E aí vai trazendo, né? Desgaste. Corrosão pro relacionamento. E aí começa. Não houve nem traição. O que foi? Incompatibilidade. Porque não houve perdão, cara. E são os dois, né? Não é ele ou ela, são os dois. Né? O perdão tem que ser, cara. A gente tem um exemplo da palavra. Deus perdoou Pedro, a gente estava falando isso, né? Pedro negou Jesus 3 vezes. Jesus, quando vem e ressuscita, fala, avisa Pedro e aos discípulos. Aí Jesus chega para Pedro 3 vezes e fala, apacenta minhas ovelhas. Você tem outra parábola isso aí, na verdade, é o que aconteceu. Aí você tem uma parábola do filho pródigo, que ele vai embora, ele pega a parte dos bens dele fora de tempo, porque o certo era o pai morrer para ter herança, né? Sim. O pai foi legal ainda, deu, aí ele foi, perdeu, a Bíblia fala que ele gastou tudo lá com a bagunça, e aí tenta comer até a comida dos porcos. Aí ele lembra, peraí, na casa do meu pai, os trabalhadores do meu pai estão bem pra caramba lá, melhor do que eu aqui, vou voltar. Aí ele volta. O que o pai faz? O pai não chega e fala, filho, você pisou na bola. Você é um picareta. Você não honra o nome que você tem. O pai não faz isso. O pai é como Deus. Sim. O pai chega, abraça o filho, coloca o anel no dedo, fala, você pertence a uma família. Põe sandália nos pés, né, honrando ele. Você tem uma identidade, né? Você tem uma casa. Você não vai andar com os pés descalços como os escravos andavam. E colocou roupa nova nele, vestes novas. E ainda um bezerro cevado que estava preparado para uma ocasião especial. Meu filho voltou, vamos nos alegrar. E Deus é dessa forma. Então Deus, ele olha, aí a gente pensa, né? Puxa, a gente não é nada, Deus nos ama, deu o seu filho morrer por nós na cruz. Que amor é esse? Perdão, cara. E nos perdoou sem a gente buscar, cara. A gente não fez nada. E nada que façamos vai cobrir ainda o que ele fez. Sim. É um preço incalculável. E aí, voltando à questão da família, a gente fala, poxa, é difícil, mas a gente tem a referência. A gente tem Salmo 121, né? Eleva meus olhos aos montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Então você olha para ele e ele vai te capacitar, cara. Deus capacita, cara. É tremendo. É um relacionamento de pai e de filho, né? Não tem nada de distante, não. Ele tá próximo, tá querendo conversar, quer relacionar com a gente. Né? E ele capacita a família a entrar nessa questão do perdão. Pai e filho, né? Mãe e filho. Que tem, às vezes, né? O filho tá na adolescência, a forma de você relacionar, às vezes, você vai até falar um pouco sobre isso, né? Comunicação, né? Forma de comunicar. Sim. Então é tudo isso. E o perdão, ele é essencial. Se não houver... Você tá com quanto tempo casado? 20. Agora eu que tô perguntando pra ele. 20 anos. Então, eu tô 23, cara. Eu fui no seu casamento. Foi, com certeza. Foi no meu casamento. Eu fui padrinho, não fui convidado a ser padrinho, não, né? Não, acho que não. Tá certo, você tinha outros amigos melhores. Mas o importante é que eu fui. Não era seu melhor amigo. Mas são 20 anos, cara. Sim. É uma vida, é uma história. É. Nesse processo, houve um momento de pedir perdão. Sim. E mesmo não querendo, cara. Com certeza. Né? Mesmo não querendo. A Cristina é muito mais fácil do que eu. E eu fui aprendendo com ela. Eu falo que o grande desafio hoje, Batista, do relacionamento, eu acho que está baseado na comunicação, né? A gente vai falar sobre comunicação não violenta, mas a comunicação no geral, né? Porque às vezes eu não gosto do que ela faz, mas eu não falo nada. Como que ela vai adivinhar? Não tem como. Né? Ou ela quer que eu antecipo algo que no pensamento dela é algo, tipo assim, básico, nítido, né? Básico. Ou é óbvio. É óbvio que ele vai se ligar, é óbvio que ele vai se tocar. Né? Tipo, eu coloquei a roupa para lavar de manhã. É óbvio que ele vai abrir a máquina à tarde
e vai estender aquela roupa, né? Mas é óbvio para quem, né? Então, eu acho que a falta de comunicação e a clareza na comunicação Sim. É o que faz total diferença no relacionamento hoje. Claro. Tanto a gente com a esposa ou com o marido, quanto com os filhos também. Então, Sim. às vezes você tem o pensamento hoje e a cabeça de 45 anos. Mas você quer que seu filho de 13, 14 anos também tenha a mesma cabeça sua. Aí é onde eu falo que as pessoas se perdem. Então, peraí, você quer que o seu filho tenha a mesma atitude sua, só que você com a cabeça de 40 e poucos e seu filho com a cabeça de adolescente. Aí quando você fala, peraí, então deixa eu ver como que eu era nessa idade. Talvez você era pior ou fazia pior. Principalmente quando o filho parece você, né? Sim. Esses dias o Lucas estava fazendo um negócio lá e aí eu falei, caramba, cara. Não tava gostando, né? Coisa boba, coisa boba. Aí depois eu pensei, puxa vida, eu fazia igualzinho, cara. É isso. É a mesma coisa, cara. Então, hoje eu vejo muitos pais sofrendo, principalmente na educação, né, Batista? Sim. Porque hoje o grande desafio, se educar. você for analisar, é a educação. Tem a parte financeira, tem um monte de coisa assim, mas o problema é a educação e a falta de tempo. Né? Porque se a gente for analisar hoje no nosso contexto do dia, falta tempo para a gente, né? São as mesmas 24 horas de 20 anos atrás, mas só que hoje a gente faz muito mais coisas do que há 20 anos atrás. Né? O tempo está sendo reduzido. Né? Então, ele está reduzindo. Reduzindo o tempo, você não tem tempo de ficar com a sua família. E aí, voltando na base familiar, né, como um projeto de Deus, o que eu insisto, né? Às vezes as pessoas que assistiram alguns episódios falam, mas o Hélito insiste nisso, porque eu sei que é algo que dá certo e que está tirando das pessoas. Então, hoje eu vejo muita gente falando, eu tenho que sair 5h30 de casa. Você, né, quanto tempo você enfrentou a Raposo Tavares tendo que sair muito cedo de casa? Sim. Né? Talvez naquela época você não tinha tempo de fazer um devocional com a sua família, né? Ou eu fazer um devocional com a minha família. Por quê? Porque você precisa sair muito cedo de casa, seu filho e sua esposa não precisam acordar tão cedo igual você, e aí você já não viu eles naquele período. À tarde você está trabalhando, e à noite quando você chega, dependendo, a criança já está dormindo, e a sua esposa está cansada, e você está cansado, então o que acontece? Você está se distanciando daquilo que é essencial para Deus, que é a família. E você tem percebido isso? Semana, tem, na verdade, a sociedade, a gente vive num sistema consumista, né? Uhum. E não é pecado nenhum de forma alguma você querer ter algo melhor, um carro melhor, uma casa melhor. Isso é legal, vestir bem, comer bem, putz, isso é sensacional. Uhum. A Bíblia fala, né, que o homem do seu sustento ele vai desfrutar junto com a sua família, né? Agora, você pode ter todo sucesso, cara. E a gente conhece pessoas assim, eu e você conhecemos. Nós conhecemos. Que, às vezes, está numa situação dentro de uma instituição, né, bem reconhecida, a pessoa, mas ela deixou para trás a família. Sim. Que eu entendo assim, tenho todo sucesso, mas não tenho com quem festejar. Uhum. Eu estou falando festejar com a família, com aqueles que realmente viram o processo todo, né? Uhum. Porque tem aqueles que festejam quanto você tem. Sim. Se você não tiver, acabou. Então, e a sociedade está muito consumista, né? E o principal, porque você pode, vamos dizer assim, não ter aquela grana que você queria ter, todos os bens que talvez você tenha um desejo, e não é pecado nenhum, gente, é interessante ter, mas a família tem que estar junto nesse projeto. Uhum. Né, de vitória, de ter alegria, de festejar junto. E hoje a sociedade, as pessoas estão daquela forma, é meu, eu tenho, só que você não vai ser feliz sozinho. Não vai ser feliz. Não. Deus não criou ninguém para ser ilha, para ser isolado. Ele criou para viver em comunhão, em unidade, né? E esse é o projeto dele. E a gente vê a sociedade distanciando. É muito claro, quanto mais você se distancia do Criador, menos você vai perdendo as características dele. Distanciei, né? Uhum. O Criador está aqui. Você vai distanciando dele e vai perdendo as características. Então eu tenho que ser religioso. Não estou falando disso. Estou falando de ter um relacionamento com Deus. Né? Tê-lo como Pai, como, né, Jesus como Senhor, Espírito Santo como Consolador, aquele que ajuda, que fortalece.
Ele vai dar equilíbrio, né? Sim. A probabilidade de erro é menor. Não que não vai acontecer. Né? E voltamos falando, né? Não é a família perfeita, mas você tem referências. Né? E relacionado, a gente sempre vê que está muito em alta essa questão da violência doméstica, comunicação violenta, né? Você tem abordado muito isso, assim? A gente tem falado nos estudos, a gente tem encontro de casais uma vez por mês, né? No final do mês a gente fala, né, de algumas lições. Semana passada foi sobre perdão, sobre crise no casamento, e falamos também sobre comunicação violenta. E é muito básico, né? A forma que você fala. Até brinco com a Cris. Uma vez ela falou assim, essa cueca no chão, o que é isso, né? Ela falou assim, o que é isso? Eu falei, é uma cueca. Você não sabe o que é uma cueca? Brincando com ela, né? Que eu tinha deixado no chão. Mas a forma que ela falou de boa comigo. Eu estava errado, com certeza. E a forma foi brincando com ela também. Mas ela poderia ter uma comunicação violenta comigo. E aí a resposta, né? Poderia ser dura. A Bíblia fala em Provérbios 15 que a palavra dura, ela suscita a ira. E a branda, né, a palavra calma, ela traz paz. Ela acalma o furor. Então a forma, né? E aí entra, né? O que a gente percebeu, que pandemia, nós ficamos praticamente 6 meses dentro de casa, né? As famílias. Sim. 5 meses, 6 meses. E aí, graças a Deus, a gente viu que a gente estava num relacionamento legal. Porque o que aconteceu? Muitas pessoas casaram, tinham um relacionamento e todos saíam para trabalhar. Ou um ficava em casa, né? E o outro saía para trabalhar. E aí voltava do relacionamento à noite e tal, final de semana, mas não tinha aquela convivência de 24 horas. E na pandemia, muitos casais tiveram que ter a convivência 24 horas. Sim. E teve muita separação. Por quê? Comunicação violenta, a falta de perdão e mais o relacionamento. E a forma que a gente fala com a pessoa, e a mulher é muito sensível. Sim. Às vezes você fala uma coisa assim, ela fala, por que você falou assim? E a gente pode vigiar, né? E volto a falar. Às vezes, quando de fora, a gente fala, muda até o tom da voz. Mas com aquela que você já conquistou, ou com aquele que você já conquistou, porque já é seu já, você fala de qualquer jeito, mas não deve ser assim. Tem um livro sobre comunicação violenta, acho que é do Rosenberg, eu só lembro o segundo nome dele. Eu estava fazendo uma mentoria um tempo atrás, e a Rosana Sá, que foi a minha mentora, ela falou desse livro, Comunicação Não Violenta. E eu li alguma coisa, e aí você começa a aplicar dentro da sua casa, né? Sim. Fala, puxa vida, às vezes é o tom, não é assim, então você tá ficando mole. Não, cara. Porque aquela pessoa que tá do teu lado, e vão pensar, você vai envelhecer com ela. E no lugar que tem gritaria, não tem paz. Não tem a presença de Deus. É horrível, né? A gritaria. Sim. A distancia. Né? Distancia, você não entende o que a pessoa tá falando. E a voz da pessoa vai irritando. Então, às vezes é bom. E aquilo, né? Você falou a princípio, é de entender o que eu tô falando. E externar, né? Eu não gosto disso. Isso aqui não é legal. Explicar por que não é legal. Porque se não chegar nesse ponto, vai chegar uma hora que vai ter... E quando a comunicação violenta, ela vai criar uma barreira. Sim. Né? Tem uma fotinha lá que tem um muro, né? Cada um tá do lado do muro, assim, de costa pro outro. E vai vivendo, fala assim, e vai virando uma competição, né? Sim. Quem fala mais alto... Uma disputa. Uma disputa, né? E Deus não abençoa onde há divisão. Um reino dividido não subsiste. Isso aplica para qualquer área. Né? Vamos falar do momento do país. Está dividido. E aí quebra. E uma casa dividida, quando cada um está puxando para um lado, voltando à questão do rafting, né? Sim. Não tem direção, perdeu a direção, não tem foco. Tem que ter entendimento, falar, vamos comunicar, vamos melhorar a nossa comunicação. E a gente já teve situações em casa que a gente falou, nossa comunicação não está boa. E a gente parou e falou, vamos melhorar, precisa melhorar. E a gente tem um referencial. Tem um referencial. Eu falo, a gente usa muito a questão da importância do feedback, né? Sim. Na área profissional, né? Então... A gente tem que dar sempre. A gente tem que dar e saber receber, né, Batista? Porque nem todo mundo está apto a receber um feedback, né?
Porque receber o feedback é eu falar algo para você e você, na sua percepção, eu estou errado. É um grande desafio. Mas é um grande desafio. Todos nós, mas eu acho que é legal as famílias adotarem esse tipo de feedback, Sim. né? Então, já teve vezes de eu chegar pro meu filho e falar, filho, o que você quer que o papai melhore? Eu queria que você brincasse mais comigo. Na minha cabeça, eu já queria dar uma resposta para ele. Como assim? Peraí, eu brinco com você, eu não brinquei ontem, eu não brinquei... Que é o que normalmente acontece. E qual que é o grande desafio? É você só ouvir. Esse é o grande desafio do ser humano. Deus criou 2 ouvidos, né? E aí eu falei, filho, legal. Então você quer que o papai brinque mais com você? Quero. Pronto, é o ponto de vista dele. Então, isso com o relacionamento, às vezes a gente faz aniversário de casamento, eu e minha esposa, e a gente faz uma viagem, né? Sempre quando dá, a gente faz uma viagem, ou do final de semana, ou de um dia, né? Dorme num hotel e tudo. E ali a gente tem essa troca. E aí, o que você gostaria que eu melhorasse? O que eu estou fazendo bem e o que você gostaria que eu melhorasse? Você já está dando oportunidade para ouvir. E às vezes você não quer ouvir, na maioria das vezes, entendeu? Isso é um grande desafio mesmo, cara. Eu falo que para mim também aplicar isso aí é um desafio diário que a gente... porque a gente tem que aprender, né, cara? Tem. E às vezes ela quer essa oportunidade de você falar o que eu posso melhorar. E vai ser saudável, né, pro casamento. Vai ser saudável. Não precisa ter uma resposta ali. Só reflita. Sai daquele bate-papo, ok, pega um papelzinho se precisar, fazer alguma anotação, mas sai dali. Com certeza vai passar daquele momento ali que você vai querer rebater aquilo, que é normal do relacionamento, né? É automático. Nada a ver com o que você está falando, ó. E aí vem um monte de desculpas, né? Sim. Ok, eu sei que a mulher às vezes fica brava com a gente, né? Quando a gente só ouve, né? Ela fala, você não vai falar nada, você não vai... Né? Ela tá na caixa do nada, né? É o confronto. Fala muito disso, caixa do nada. Eu falo às vezes para minha esposa, eu falo, eu estou assimilando tudo aquilo que você me falou. Pronto. É engraçado, a gente... Teve até aqui em São Bernardo, na igreja, tem uma metodista wesleyana aqui, o pastor Atos. Eu vou ver se... É o da Paulisté? Isso aí. E aí ele trouxe a gente para dar uma palestra para os casais, um encontro de casais lá, Dia dos Namorados. E aí eu falei assim, começamos falando para eles escrever 5 coisas boas da pessoa, né? Rapaz do céu. Boa parte escreveu. Teve pessoas assim que alguns tiveram dificuldade. Por quê? E outros que nós fizemos também, né? As pessoas, a gente vê mais os defeitos. Sim. E aí eu falo, peraí, eu não casei com a Cristina vendo defeito, né? E ela não casou olhando pra mim vendo defeito. Se ela olhasse pra mim com defeito, eu não tinha casado comigo. Sim. Porque tem um monte. Sim. Mas ela olhou vendo as qualidades. Aí eu falo, então vamos realçar as qualidades. Não precisa ser 5, põe 3. 3 coisas. E às vezes, pela rotina do dia a dia, vai se perdendo. E tem que voltar a regar esse jardim, cara. A gente fala, né? Parece fácil, mas é uma prática, é um exercício. Porque às vezes você quer uma coisa e fala, poxa, eu quero aquele carro, eu quero aquela casa. Você batalha, você faz um esforço. E aquilo que é tão precioso está do teu lado. Eu estava pensando, era sozinho. E Deus abençoou, trouxe a Cristina. Cara, eu já não sou mais sozinho. Sim. São 2 que se tornaram 1. E aí, olhando assim, falei, e veio o Lucas. Do fruto desse relacionamento que Deus abençoou, veio o Lucas, está quase da minha altura, cara. Eu falo, cara, olha como Deus é maravilhoso. Sim. Era um só que estava pensando o que ia fazer da vida, se ia conseguir conquistar as coisas, e de repente trouxe a Cris, colocou na minha vida uma só carne, e os projetos têm acontecido, Deus tem abençoado. É louco esse negócio. Sim. E aí a gente volta no início de tudo. É a bênção de Deus, o propósito de Deus sobre a família, cara. Verdade. É extraordinário. É que a gente está acostumado, é igual, eu falo assim, quem tem às vezes um pé de goiaba em casa, não come. Mas se vê a goiaba que está no quintal dos outros lá, quer pegar. É igual a piscina. Ele não tem a piscina em casa. Ou tem. Não, tem a piscina em casa. Mas não serve. Mas você não usa. Às vezes a gente, né, trazendo agora para a família, você tem aquela família, algo maravilhoso que Deus te deu. E às vezes, gente, você não tem aquela casona chique, tal, aquela churrasqueira linda. Você vai fazer o seu churrasco em 4 tijolos ali, mas vai ter paz, cara. E vai ter alegria. Verdade. E você vê muita gente assim. Alexandre, caminhando aí para a reta final, eu queria fazer uma pergunta aqui. Você deve estar perguntando, né? Pensando, né? Que pergunta será essa? Será? Não, mas é tranquilo, Alexandre.
Palmeiras tem mundial. Isso daí não vou nem perguntar aqui, você não vai ter resposta. Olha lá, o Júnior já não vamos envolver política e nem futebol. O Júnior se envolveu agora, eu não entendi, cara. Você viu, gente? Não pode dar, entendeu? Dar tanta moral assim pro entrevistado que ele já começa a confundir as coisas. Cara. Alexandre, quais os hábitos espirituais uma família pode cultivar para crescer unida em Deus? Primeiro, ter Deus como seu único e suficiente Salvador, né? A Bíblia fala, Jesus fala os 2 mandamentos. Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, sua alma e seu entendimento. Algumas versões falam força, né? Mas é isso. Amar o teu próximo como a si mesmo. Então, primeiro, me amar e amar o próximo. Eu me amando, vamos pensar na família. Eu vou amar minha esposa. Né? Vou amar meu filho. E cultivar leitura da palavra, conversar sobre as coisas de Deus dentro de casa, trazer um ambiente para colocar louvor. Devocional, né? Louvor. E aí, devocional é uma luta, né? Porque do dia a dia é correria. Uhum. Mas, cara, dá um jeito de orar junto, orar no final da noite, orar pelo filho, abençoar. Trazer a presença de Deus dentro para casa, né? Então, você tem leitura da palavra, oração, né? Jejuar também, um propósito diante de Deus pela família. E profetizar coisas boas dentro de casa, né? Aquele negócio de, você não vai dar certo, você esquece. Se você também, né? Alguém já recebeu uma palavra dessa no passado, você não vai dar certo, você não presta, você não sei o quê. Coloca diante de Deus isso aí, rejeita isso na sua vida. E eu aconselho os pais, né? Profetizar a palavra de Deus, né? Sobre sua vida não vai encantamento, você vai prosperar, né? E buscando ao Senhor. Então eu vejo que esses são alguns dos hábitos, né? Trazer a presença, tá? Uhum. Tá triste, põe louvor, cara. Uhum. Nós somos tricotômicos, corpo, alma e espírito. Uhum. E a música é ritmo, harmonia e melodia. E aí nós temos a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então trazer essa presença dentro de casa, né? Menos murmuração, mais adoração. Legal. O problema a gente vai ter. Uhum. Né? Você talvez não tenha boleto para pagar, alguns de nós. Minha esposa deve estar rindo lá agora. Então a gente tem as lutas do dia a dia, mas só para pensar. O povo sai do Egito, era escravo 400 anos lá, com 430 anos, mas 400 anos escravo. E aí no deserto Deus deu maná, o alimento para eles, deu cordonizes, de noite protegia com uma coluna de fogo para que o frio não acabasse com eles, e de dia protegia para o sol não castigar. Né, não acabar também a temperatura pesada do deserto. E esse povo, no caminho para entrar na Terra Prometida, reclamava. O que Deus fez? De 20 anos para cima, morreu tudo, cara. Porque eles estavam com a mentalidade de escravo ainda. Tinha que mudar a mentalidade. Às vezes a gente tem que... Às vezes nós temos que mudar a mentalidade. Romanos 12 fala, 12:2, transformai pela renovação do vosso entendimento. Metanoia. Transformação, para poder experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então tem coisas que a gente tem que mudar, alguns hábitos que nós trazemos de infância, né, algumas procrastinações, a gente tem que mudar. Crenças. Fala, tem que mudar. Eu tenho que mudar, eu tenho que fazer algo melhor e trazer isso para dentro da família, entendeu? Mas não é ficar só reclamando, né? Sim. Eu mesmo, na Raposo, foram 22 anos vindo para São Paulo, né, na área comercial, e teve um tempo que colocava em notícia, chegava amargo, às vezes, no cliente, não demonstrava isso para o cliente, mas por dentro eu estava amargo. E reclamando muito do trânsito. Então eu já sei, aí Deus foi trabalhando no meu coração. Eu já sei que a Raposo é assim, eu pego o lado esquerdo ali e venho embora. Eu sei que vai ser daquele jeito. E vai ser, tá sendo pior cada dia mais. Para vir e para voltar. Mas é onde eu moro em Cotia. E acabou. Então eu coloco louvor, coloco podcast para estar ouvindo. Você põe o GentileCast? Já ouvi, já não põe direto. Eu vou estar mentindo. Ouve se eu o falar, seu, pelo menos, né? O seu você vai ouvir. Eu vi o Mizumoto aqui, de outro japonês. Então beleza. Você vê que é uma mentira. Eu ia fazer uma chamada oral aqui, só para ver se... Mas, enfim, a gente tem que se alimentar de coisas que são boas, né, cara? E a declaração também, se eu ficar só reclamando, eu vou ficar amargo e não vai resolver. A Raposo não vai mudar, não sei quando vão colocar trem ou não colocar naquele lugar. E trazendo para o dia a dia dentro de casa, tem coisas que talvez você não consiga com as suas forças mudar. Mas existe um Deus criador, poderoso, que pode mudar as histórias.
Sim. E a Bíblia é cheia de história que ele mudou. Com certeza. Cheia de história que Deus mudou. Batista, você fez eu ter um insight aqui, ó. Vou deixar um desafio para você que está nos assistindo, que está acompanhando esse episódio incrível. Analise o seu casamento, a sua família hoje, e verifica o que você está fazendo que é positivo, que às vezes você recebe elogio da sua esposa ou dos seus filhos, e analisa também aquilo que você precisa melhorar, né? Porque normalmente é aquilo que o Alexandre falou, às vezes o que a gente precisa melhorar está enraizado naquilo que a gente aprendeu na nossa infância, com os nossos pais, com primos, escola, trabalho, enfim. Então faz essa reflexão. E aí dá o próximo passo, que é mudar. Né? Eu sempre falo que a mudança às vezes gera um certo desconforto, mas a evolução é uma coisa mais natural. Então evolua todos os dias um pouquinho. Né? Tudo bem que às vezes você vai fazer isso durante 20 dias, depois você vai voltar no que você era antes. Então é uma luta diária. Sim, né? É um aprendizado diário. E agora eu quero pegar esse gancho aqui, deixar você reflexivo e fazer o anúncio aqui dos apoiadores. Eu até brinquei com o Alexandre agora no começo, né? Eu falei, Alexandre, ó, separei algumas coisas aqui para você, né? Eu achei até que ele achou que era verdade. Eu falei, ó, mas eu vou te entregar, depois no final você me devolve. Ele deve estar pensando, será que eu vou pegar tudo aquilo mesmo? Mas vai sim, tá, Alexandre? Fica tranquilo. Aqui, ó, nós temos aqui a Empório Natural, tá? Poxa, ó, para você ir embora agora na Raposo, né? Você vai pegar o Rodoanel, então você vai mastigando, tá, Alexandre? Obrigado, deixa eu abrir. Tem várias coisas legais aí, eu vou fazendo enquanto você vai abrindo aí. Empório Natural é cuidando da sua vida de forma equilibrada e consciente. Lá você encontra uma seleção especial de suplementos, produtos naturais e alimentos funcionais que promovem bem-estar e qualidade de vida. Tá? Então, Alexandre, são coisas... Ó, isso daí você vai com certeza. O que é isso aí? Fala aí, pessoal. Milho, mostarda e mel. Isso aqui eu nunca comi. Uma delícia, Alexandre. É amendoim esse trem aqui? Milho, né? É top. É milho mesmo? Top, milho. Bom, cara. É muito bom. Parabéns ao pessoal aí da Empório Natural. E aí... Tô à disposição, tá? Se quiser patrocinar. Alexandre, quando você vier para Pauliceia, que eu sei que você sempre está aqui por perto, passa lá na Empório, já liga antes, entre em contato com o pessoal lá, já faz a encomenda, você só passa lá e retira. Esse mix aqui é top, hein, ó. E se falar que participou do Gentilcast, com certeza eles vão dar alguma coisa para você degustar lá, tá? Fica tranquilo. Aí nós temos aqui também, Alexandre, ó, vou puxar aqui o nosso puff improvisado, que é a Rosa Nascimento. Rosa Nascimento é estilo, autenticidade e cada detalhe. Você deve estar olhando e falando, o que é a Rosa Nascimento? O que é a Rosa Nascimento? Rosa Nascimento, semijoias, traz peças exclusivas e cheias de personalidade para realçar a sua beleza ou a beleza da sua esposa ou do seu filho. Com certeza. Por quê? Cada homem ou cada mulher merece brilhar. Então, aqui, Rosa Nascimento. Rosa Nascimento, agradeço também. Deixa eu abrir aqui, que o certo é abrir. Por favor, abre, né? Sem estourar tudo aqui. Os apoiadores estão com a gente há um bom tempo. Olha aí, ó, eles gente, acreditam no nosso projeto aí, Alexandre. Mais aqui, deixa eu mostrar direitinho, ó. Isso aí, ó. Um lindo mimo. Cristina, pra você. Aí, Cristina. Aí, Rosa Nascimento, a propaganda da Rosa Nascimento. Alexandre. Tem mais alguma coisa? E olha que a gente nem combinou. Tem um voucher de 10 mil aqui, obrigado. E olha que a gente nem combinou. Não, combinou. E entrega lá em Cotia também. Então. Ah, é? Que bom, interior de São Paulo, mas eles entregam lá também. Cotia é grande de São Paulo. Alexandre, ó, e aqui nós temos Podia ser interior também, viu? Seria até melhor. ABC eles falam que é interior, né, também de São Paulo. Alexandre, e aqui, ó, aroma de estrela, onde cada essência ilumina os sentidos e transforma momentos comuns em experiências únicas. Eu venho quando de novo aqui? Ah, não, agora é só ano que vem. Ganha tudo de novo? Trazendo sofisticação, bem-estar e a magia que suas lembranças merecem. Como você já ganhou dessa vez, o próximo aí eu venho com a Cris. Você não ganha nada. Não é assim. Tá, então aí, ó, Batista. Isso aqui é, ó, chega em casa, acende ali uma velinha, tem um aroma cheiroso. Super agradável. Que é pra pôr no banheiro. Banheiro, quarto, sala, a Isa sempre tá acendendo uma aroma de estrela. Obrigado, aroma gente. De estrela, Aline. E também quero agradecer também a Clínica Gentilmente, né, Batista? Qual foi a sua impressão da clínica? Você não conhecia ainda, né? Não, que eu não conhecia. Não, eu fico feliz, né, pela trajetória de vocês. Eu acompanho antes da Cíntia ter entrado na faculdade, né? A gente se conhece esse período e Deus tem abençoado, né, cara? Esse projeto aqui, a questão não é só o resultado financeiro, né? Sim. Que vem também, né? O trabalhador é digno do seu salário, né? Mas a questão de mudar vidas, né? Sim. Até o podcast mesmo, quando você transmite algo e falando, né? Tem muitas pessoas
vários podcasts falando muita coisa ruim, trazendo só destruição, enquanto, né, Deus colocou isso no coração de vocês, de usar esse espaço para promover vida, né? Então isso é muito importante. Parabéns, a clínica tá... Gente, venha conhecer, venha consultar com a Cíntia Maciel aqui, toda a equipe, é bênção, viu? Atendimento presencial e online, tá, Alexandre? Então, agora a gente recentemente tem uma psicóloga agora que ela é bilíngue. Caramba. Então, ela dá a oportunidade de atender pessoas dos Estados Unidos, fora aí. Demais, cara. Então, você vê como a clínica tá ficando chique, Deus é bom, né? Onde você vê, e esses dias eu tava conversando com a Cíntia e eu acho que a clínica, gentilmente, se não me engano, não posso afirmar isso, tá? Mas eu acho que é a única clínica que tem bilíngue? Que tem, não só o bilíngue, porque bilíngue tem outras também, mas que tem um podcast. Eu não vi até hoje, né? E se tiver, ou se alguém puder colocar aí nos comentários, gente, né? Coloca no comentário, eu já vi uma outra clínica que tem podcast, então coloca ali até pra gente saber, porque eu acho que a gente tem duas formas aqui, onde as pessoas acabam falando, né? Buscando, eu sempre falo que a cura, ela vem através da fala, né? Então a gente tem pessoas que sentam aqui e que falam coisas que nunca falaram numa terapia. E é incrível isso, né? Porque tem coisas aqui que acontecem que depois eu conversando com a Cíntia, ela fala, Wellington, a pessoa para falar o que ela falou lá, ela demora 1 ano. Sim. E ela demora 1 ano para falar com uma única pessoa. E aqui a pessoa senta aqui, o papo é tão descontraído e tão agradável que a pessoa se sente tão confiante, porque através da fala dela que está sendo a cura, ela também pode estar curando outras pessoas. E é interessante você estar falando, Jesus, ele perguntava para as pessoas, o que queres que eu te faça? O cego Bartimeu, ele sabia que era cego. Oxe, mas ele pergunta, o que queres que eu te faça? Porque ele quer que a pessoa participe do processo de cura, de restauração. Sim. É tremendo isso, cara. Com certeza. Jesus é maravilhoso, cara. E o que mais você vai me dar? Não, daqui a pouco eu te entrego a caneca, tá? Alexandre, tem algum filme aí para você indicar aí, ou algum livro? Tem filme, isso aqui é uma propaganda, na verdade é uma propaganda. Isso aqui é um material que a gente usa na igreja lá, curso Casais Saudáveis, tá? Da Rede Master da nossa igreja. Aquela câmera ali. E aí, nós temos aqui a câmera ali, né? E aí nós usamos esse material. Se não der para ver, depois a gente coloca. É CPI MW, é a nossa empresa que faz, né, da igreja que faz lá no Rio de Janeiro. Coboy, nossa central de publicação, né, da Igreja Metodista Presbiteriana do Rio de Janeiro. E aí, Casais Saudáveis. É o curso que nós... Ficou bom? Não, tá pegando aí. Não, assim. Mas tá bom, Júnior. Tá, da Rede Master, o Alexandre vai... e o Ministério de Casais Saudáveis. Então a gente usa esse material para dar os estudos lá na igreja, né? É importante. Procuramos as nossas igrejas, inclusive aqui tem, em São Bernardo. Legal. E tem esse material aí para o pessoal tá. E esse livro é um estudo? Isso aí é um estudo, né? São 12 lições que vão trabalhar para desenvolvimento do casal. Tá. E é muito bom. E aí tem 2 filmes, né? Prova de Fogo. Legal. Acho que você já assistiu, conhece, né? É de um grupo americano lá. Fechou, Juninho? Bora. E Quarto de Guerra. Já assisti também. Também é importante sobre família. Dá um spoiler rapidinho, Batista, do Prova de Fogo e do Quarto de Guerra. Prova de Fogo, lembrando por cima assim, é um casal que estava com problema de relacionamento, comunicação totalmente violenta. Ele preocupado com as coisas materiais que ele tinha um barco lá de pesca, estava preocupado com as coisas dele. E eles não se entendiam, né? Na verdade, o problema maior era dele no casamento. Mas os dois tinham problemas. Na verdade, 50%. Um excelente bombeiro, né? Excelente bombeiro, mas dentro de casa pegava fogo, né? Da forma negativa. Sim. E aí, no final, ele tem um encontro com Cristo. Ele pede perdão para a esposa, ele valoriza a esposa. Muito legal. E aí, Deus muda a história. E Quarto de Guerra também é um casal que estava em destruição. E aí tinha uma senhora que começa a ministrar na vida desse casal. E essa senhora tem um lugar que ela chama Quarto de Guerra, o quarto dela, que ela colocava todos os pedidos de oração, externando, né, o que ela precisava. E clamava diante de Deus. E Deus veio com a provisão na vida desse casal, mudou a história desse casal. Então, é isso que ele estava falando. Deus sabe o que a gente passa. Claro que ele sabe. Sim. Ele nos criou. Mas ele quer ouvir. Ele quer ter um relacionamento. Ele quer ouvir. Alexandre, o que
queres que eu te faça? Uhum. O que quer que eu faça na sua família? Ele pode fazer tudo o que ele Sim. quiser. Mas ele não fez robôs, né? Sim. Série. Ele fez pessoas que pensam, têm sentimentos, e ele quer ter esse relacionamento, mas é necessário a gente externar, né? Tanto para ele como para a pessoa Sim. que você ama, né? É isso aí, meu amigo. É isso, Alexandre. Primeiramente quero te agradecer de coração pela oportunidade. Eu agradeço pelo convite. Por você ter separado aí um tempo, né? Eu sei que a nossa vida é tão corrida, mas para você, por você ter separado ali um tempo, mesmo morando longe, mas estar aqui falando um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua experiência, né? Pelo tempo que eu conheço você tem muitos outros assuntos e com certeza você vai voltar aqui, né? Com outros temas. Eu acho que um tema legal, não sei se você tem abordado muito isso, é um lar sem pai, né? Eu até convidei um amigo meu, que é o Careca, que mora em São José dos Campos. Careca. Vem, cara. Chama o Careca, vai, Matheus. Ô, Careca, por favor, Careca, vem aqui. Pertinho, 1h15, 1h30. Ele faz grafite. Eu tô quase chamando ele para fazer um grafite aqui na sala, talvez nessa parede. E o pedágio, tu paga. Eu pago, tá pode vir, é tudo por nossa conta, é tudo por conta do Gentilcast aqui. Será um prazer, porque ele aborda muito isso na igreja dele lá. Sim, cara. Um lar sem pai, né? O sem impacto referência, que isso tem, né, Batista, dentro de uma família. Mas esse é um tema, talvez só ter um spoiler aqui para as pessoas ficarem querendo saber sobre esse assunto. Aproveitando, o próprio Deus coloca Jesus dentro de uma família. Maria e José. Sim. Não poderia ter mandado Jesus como Salvador já adulto, não. Ele mandou Jesus como... Boa, hein? Cara, boa gerado dentro do ventre, né? Sim. E aí cresce, tem cresce normal, como uma criança comum, cara. Sim. Então Deus mostrando, a família é importante. Com certeza. Olha, isso é tremendo, hein? Você não tinha pensado nisso, né? Cara, é tremendo isso aí. Veio agora. Por isso que quando a gente inicia, a gente faz oração e pede para que Deus possa colocar palavras na nossa boca, né? Porque a gente aqui só é o instrumento, né? Sempre falo que não importa o mensageiro, o que importa é a mensagem. A mensagem é tremenda. Então, para finalizar, eu até anotei aqui uma frase que você colocou, né? Família saudável, sociedade forte. Então, essa é uma caneca, Alexandre. Eu sei que você cuida de tanta gente, de tantas pessoas, tanto dos seus clientes quanto do seu ministério, de famílias, de casais, enfim. Mas não deixe de cuidar de você, né? Eu sei que você deve priorizar muito a sua esposa, muito o seu filho no dia a dia, mas lembre-se, você tem que ser a sua prioridade, né? No avião, quando acontece algum acidente, não fala lá, coloca a máscara no seu filho, ou na sua esposa, ou nos seus pais, né? Coloca em você primeiro. Então, eu sei que o homem ele tem essa carga, né? De que a gente não pode fraquejar, de que a gente não pode falar que a gente está frágil, que a gente talvez não possa chorar, mas lembre-se, você é sua prioridade. O nome Gentilcast, né? Tem até gentil de gentileza, para que você lembre de ser gentil com você. Coloca uma água, um chá, um café, qualquer coisa. Maravilha. Mas quando você pegar essa caneca, lembre-se com certeza, dessa frase que eu estou colocando aí. Isso é história. Obrigado, meu Beleza? amigo. Obrigado, Gentilcast. Mais uma para coleção. É isso aí. Cara, tem bastante lá, cara. Bom, eu fico feliz. Que aí eu vou lembrando. Quando você pega, você lembra de cada história, né? Com certeza. Não é apenas uma caneca. Não. Existe uma história por trás. Sim, com certeza. Existe um projeto, um sonho, um propósito, né? Sim. Isso é bênção de Deus. Quer falar alguma coisa? Agradecer aí o Júnior, São Paulino, gente boa. Depois de hoje, da nossa conversa, ele vai se tornar palmeirense. Agradecer você, a Cíntia, seus filhos, que Deus possa abençoar poderosamente, né? Agradecer a todos que vão ouvir, né? Vão nos assistir. Que vão nos assistir, né? E agradecer a Deus primeiramente pela vida, pelo autor da vida, pelo que ele fez em nossas vidas, né? Talvez a gente não tinha tanta esperança de vitória e Deus tem nos abençoado, né? Agradecer a minha esposa, que é maravilhosa. Cristina, você é a minha heroína. Lucas, também eu amo você, filho, demais. Você é um cara sensacional. E todos aí que têm participado da nossa vida, né? Pessoal da igreja lá, todos da nossa igreja metodista. Aproveita e pede aí pro pessoal seguir a gente. O pessoal da igreja aí, né? Divulgar esse avisei pro pastor, falei, pastor, vou estar participando de um podcast aí, nós brincamos hoje, né? Legal. E é interessante, né? Isso aqui faz... você que vai estar assistindo, medite, né, nos textos que nós falamos. Nós não viemos falar de religião aqui, viemos falar de Cristo, né? E o que Deus pode fazer na família.
Família é projeto de Deus. Então, cuide desse projeto que ele colocou nas suas mãos. Deus abençoe a todos aí. Obrigado. Amém. Obrigado, meu amigo. E quero agradecer também a minha esposa maravilhosa, que edifica, velho. Senão, Batista, só ele vai. Entendeu? Não é só a mulher que é sábia, não. O homem também tem que ser sábio. Então, meu amor, eu quero te agradecer por você ser uma pessoa incrível, por você ter um direcionamento e um projeto de Deus, né? Eu sei do seu sacrifício, às vezes, de ter que dormir mais tarde, preparando algo para apresentar na igreja, uma palestra, enfim, da sua doação, né? De você edificar o nosso lar e você tomar a frente de várias outras coisas que, teoricamente, o homem vai postergando, né? E agradecer vocês, meus filhos maravilhosos, crianças de Deus, crianças que por onde passa têm evangelizado. Então, meu muito obrigado a Deus por ter uma família maravilhosa como vocês. E obrigado, Alexandre, pela nossa amizade, que Deus possa fazer a gente manter isso por muitos e muitos anos. Amém. Eu creio. Já está profetizado isso. Amém. E até o próximo episódio do GentilCast. Até o próximo.